Olá, tudo bom? Eu sou a pesquisadora Luísa Pontes e desde o dia 15 de janeiro agora, eu venho desenvolvendo uma pesquisa sobre a dramaturgia do Plínio Marcos. Desenvolvi no meu canal do YouTube alguns estudos, algumas análises, palestras das principais peças, trabalhos, roteiros que foram adaptados para o cinema, focando um pouco sobre A Navalha na Carne, Barrela, Abajur Lilás, Dois Perdidos na Noite Suja, A Rainha Diaba. Também eu falei do Barra Pesada, o Querol filme, e o Beto Rockefeller, que foi uma novela que ele fez no final da década de 60. Então, o nome disso daí ficou em Reminiscências Marginais. Paralelo a isso, eu também ofertei uma oficina de scrapbook, onde eu fiz alguns trabalhos envolvendo também o quê? Também essas obras que o Plínio fez. Então, na oportunidade, eu também apresentei digamos aqui, algumas gravuras de script, algumas, digamos assim, imagens de script sobre a dramaturgia dele. Então, por exemplo, aqui, né, eu foquei essa folha de scriptbook, eu foquei a peça Navalha na Carne, certo? Que foi um grande clássico, né? Então, durante o curso, eu ofereci, algumas pessoas me procuraram e entraram e fizeram a oficina, eu ofereci essa, digamos assim, essas gravuras, né, de script. E foi interessante por quê? Porque a gente percebe quantas pessoas se interessaram, né? O assunto é muito presente. Fiz também aqui Navalha na Carne, né? Homenageando as atrizes que fizeram a Neuza Sueli, como, por exemplo, Tônia Carreiro, Glauci Rocha, Rutinéia de Moraes e a Vera Fischer. Beto Rockefeller, ok? Que também foi uma novela que ele fez no final em 68 para 69, um grande sucesso na antiga TV Tupi. Abajur Lilás, né? Que somente estreou na década de 80, com a Valderez de Barros, que foi a primeira esposa dele, que o apoiou muito nesse projeto. A gente também falou um pouco do Querol, ou Barra Pesada. Barra Pesada foi a primeira adaptação, e depois viria o Querol, o filme, né? Também interpretadas, baseadas num romance que ele escreveu. Aí nós tivemos também, né, A Rainha Diaba, que é um roteiro que ele adaptou juntamente com o diretor do filme, também interessantíssimo. Milton Moraes recebeu prêmios. Também eu foquei, no caso, né, os Dois Perdidos na Noite Suja, que foi um conto que ele leu e foi adaptado, e ele mesmo dirigiu e ele mesmo atuou. Foi bem interessante, né? Que depois foi adaptado em duas versões para o cinema. E, assim, é interessante. Não posso esquecer de Barrela, que foi a primeira peça que ele escreveu, em 58, iniciando, assim, a sua trajetória dramatúrgica. E o que a gente percebe, assim, do Plínio Marcos? A importância dele, a ousadia dele, né? Tá aqui outro script sobre o Abajur Lilás. A ousadia dele, porque ele foi um escritor que teve praticamente a maioria das suas obras proibidas. E na primeira fase da sua obra, ele vai focar justamente os excluídos, aquelas pessoas que não tinham vez, como, por exemplo, prostitutas, homossexuais, né, os cafetões, os marginalizados, as escórias da sociedade, né, das grandes metrópoles. E, lógico, era um tipo de dramaturgia que incomodava. Então, ele estreava um trabalho e automaticamente a censura ia lá e proibia. Mas ele se manteve coeso, ele lutou por isso daí. Né, ele não se deixou levar. O interessante do Plínio é isso, né? E
Na oportunidade, eu convidei 2 historiadores, o professor Nonato Nogueira, que me ajudou nas gravações dos vídeos, como também a professora Antônia Neudina, outra historiadora. E foi interessante porque a gente fez o contexto histórico das décadas de 60, 70, um pouco entre final de 80 para 90, anos 2000, né? Porque, não sei se vocês sabem, o Plínio ele nasceu em 935 e vai falecer em 1999. E sua obra, praticamente, ela ficou imortalizada. Então, esse projeto foi super interessante, porque me fez, digamos assim, passear, me permitiu fazer essas análises, esses estudos, conversar com esses historiadores, oferecer essa oficina. Ah, sim, eu também chamei 2 instrutores de Libras, né? Que foi a Natália e o Samuel, que me acompanharam também para tornar o áudio das Libras, né? Dar oportunidade a que muitas pessoas tenham acesso ao material. Esse material ele está distribuído no meu canal. Então você bota lá YouTube, bota meu nome, Luísa Pontes, ou então você coloca Reminiscências Marginais. Essa oficina de scriptbook, ela tem o nome de scriptbook Outros Olhares. Por que outros olhares? Porque são olhares voltados para a dramaturgia do Plínio Marcos. E todo esse material, ele foi linkado, ele foi pesquisado, eu apresento os slides, esses slides têm os links onde tirei as informações, dei as dicas de filmes, né, para os telespectadores assistirem. E assim, falar do Plínio, refletir o que ele escreveu é muito bom, porque nos permite análises, indagações, reflexões bem atuais, né? O Roberto Botempo diz, né, que ele coloca em primeiro plano justamente os excluídos, né, o submundo. E a gente pode concluir disso tudo que a dramaturgia do Plínio ela não está o quê? Ela não está esquecida, ela está super atual, né? Hoje nós vivemos também com essa exclusão, né? Hoje nós temos a questão do preconceito, a questão do preconceito, o preconceito que existe, né, na nossa sociedade e não é tão fácil. Infelizmente, não é tão fácil. Mas aí, o interessante é que a gente não pode esquecer que ele foi não só o porta-voz desses excluídos, mas que ele persistiu. No primeiro momento, ele recebeu muitos nãos, e no segundo momento, ele já teve esse reconhecimento. Então, ele recebeu alguns prêmios Molière, como melhor autor, como melhor dramaturgo. Ele não ficou só na dramaturgia, ele também vai escrever roteiros para cinema, ele também vai escrever peças infantis. Então, assim, recentemente a Funarte publicou toda a sua obra, né, imortalizou toda a sua obra. E ele também começou a escrever para jornais. Na época em que ele lançou A Navalha na Carne, ele também passou um tempo com uma coluna nos jornais, né, que também tinha o mesmo nome, Navalha na Carne. Então, assim, conviver, vivenciar, pesquisar Plínio Marcos é um deleite, é um prazer, né? E é uma forma da gente se manter atualizado sobre a importância dele enquanto dramaturgo, enquanto ator, enquanto roteirista, jornalista, escritor, né? O Queirô vai falar dos menores abandonados, aquelas crianças que não têm família, que são jogadas à marginalidade. Então, assim, a gente é uma obra que está muito atual. A questão social está gritante lá fora. Então, agradeço a todos que me acompanharam, todas, né, todos que me acompanharam no meu canal, a minha equipe também, os que me apoiaram nesse processo, né? Eu tive a produção do Thiago Pinto, tive a parte de design do J Dantas, que também me ajudou nas gravações, Eduardo Galdino, que fez a minha assessoria de imprensa, e assim, claro, um trabalho desse mereceria, logicamente, uma equipe, não daria para eu falar sozinha sobre
essa dramaturgia do Plínio Marcos, né? E também, né, quero agradecer principalmente a Lei Aldir Blanc por me permitir fazer esse estudo, né, por imortalizar esse meu estudo, né, a Secretaria de Cultura de Fortaleza, Secultifó, também, né, por ter entrado nessa parceria com a Lei Aldir Blanc, e fico feliz, espero que vocês gostem desse meu trabalho e assistam, tá bom? Sigamos, tudo de bom.